Aí, a gente vai continuar com chakras, nossos portais internos, e a gente foi vindo, estamos na última parte. E essa parte eu separei para a gente falar sobre a importância dos chakras, ok? E por que isso, como que a gente traz isso para a vida, tá bom? Aí, isso como isso é importante para nós, na nossa vida, é que vem desde a minha fala, de falar que, o conhecimento tem que ser aplicado, tem que ser sentido, para fazer sentido primeiro, e para a gente colocar nas nossas, eh, sedimentar isso, e não ficar como uma coisa que a gente de entretenimento, como eu estava falando, tá. Então, quando a gente começa a conhecer melhor, na verdade a gente só cuida do que a gente conhece, né. Então a gente não cuida do que a gente não conhece, porque não conhece. Então, conhecendo, ou melhor, reconhecendo os sinais de desequilíbrio que a gente pode começar a reconhecer a partir dos nossos portais internos, que são os chakras, a gente pode começar a focar nesses benefícios, que sim, é humano a gente querer benefício, e não porque a gente está super master zen. A gente começa pela dor, e essa é a importância da gente, cuidar, porque a gente começa aonde dói, né. Tem uns lugares que assim, então em níveis mais profundos, no nível vibracional, mas a gente começa onde está doendo, né. Onde está doendo é o que vai aparecer mais fácil. E assim, eu tenho certeza, assim, dentro do meu ser, no meu coração, que o que aparece no nosso campo e na nossa realidade, a gente está pronto para cuidar. E a gente não cuida de aprofundar ou elevar ou mudar de dimensão, se a gente está estourando de dor de cabeça, entende? Não tem, o foco vai para se melhorar primeiro, porque é isso que precisa ser feito. A gente tem, e eu falo a gente, porque eu me incluo nessa, e como aqui eu estou vendo a maioria, faz isso, porque eu conheço cada um de vocês, põe a dor no bolso e vai cuidar do outro, né. Quem se identifica? Já fiz muito disso. Só que para uma prática e, ser saudável, né, a gente, então, entender, conhecer, reconhecer os sinais, escutar verdadeiramente o que eles estão falando, e cuidar não é dos chakras, eles só estão sinalizando, a gente vai cuidar da gente. Então cada chakra pode apresentar desequilíbrio, e é o desequilíbrio no chakra, entende como a gente está se terceirizando? É o desequilíbrio no chakra que vai afetar tal aspecto da nossa vida. Não, é o conceito que a gente está trabalhando, o chakra está sinalizando, porque ele está, filtrando e recebendo o fluxo que é mais denso ou mais sutil, de acordo com o que a gente está emanando, que já afeta os aspectos da nossa vida. Entende que muda? Muda completamente. Então não é que você precisa cuidar do chakra, ele está funcionando perfeitamente, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele apresentar desequilíbrios é porque esse desequilíbrio já está no nosso campo. Não perceptível? Que bom. Não perceptível, eu falo, não está concreto, não está no físico, tá. Tá com dor, então está no físico, está na ponta do iceberg. Então, por isso que a gente precisa cuidar da gente. É importante ficar atento aos sinais. Então, por quê?
nos chakras, eles começam a sinalizar desde o campo mais sutil. Então a gente não tem que pegar do campo mais sutil e ir adensando até que vire uma dor, uma doença. Então, ficar atento aos sinais de desequilíbrio em cada um desses 7 conhecidos, lembra que tem mais, os 7 mais conhecidos, vai de acordo com a sutilização do ser. E quantas vezes a gente não viu, eh, acontecer, eh, da gente ficar com dor, a gente ficar sem dormir, a gente ficar com uma inundação na cozinha. É hoje, né. E o mais engraçado porque eu não vejo nada como, eh, aleatório ou do nada, sabe. Não, eu quero entender o porquê. Eu trabalhei algumas coisas bem delicadas comigo mesma desde sexta-feira, bem delicadas. Eh, e daí alagou com água da máquina, graças a Deus, né, gente. Mas água limpa, água com sabão, inclusive, estava limpando tudo. O zelador, ele começou a falar assim: "Dona Simone, não é seu". Falei: "Ah, é? Não é meu?". "Não, não é seu. Isso daqui passa por você e passa pela sua casa e acaba ficando". Eu: "Ah, é? Vou anotar no meu caderninho pra eu lembrar". Porque é isso. Então, prestar atenção, e não é assim, eu já ouvi muito isso também: "Ah, então tudo é energético, tudo é espiritual", com uma certa ironia. É gente, é, tudo é energético, tudo é espiritual, antes de ser emocional, antes de ser mental, antes de ser concreto e físico. E nem físico é, né, porque a gente não tem nem matéria, se a gente for pensar bem, né, estava falando disso com a minha irmã ontem. Então, o que acontece? Se a gente ficar atento aos sinais de desequilíbrio que os chakras sinalizam, e isso varia, né, porque cada um tem a sua linha, o seu limite, o seu gosto e as suas escolhas, não é igual para todo mundo, a gente vai começar a explorar esses desequilíbrios na situação cotidiana, que nem o caso da minha área de serviço hoje, focando, né, em exemplo prático, como isso se reflete nos desequilíbrios que eu estou lidando comigo mesma. E se eu não entender, né, como que eu posso entender melhor? Como que eu posso ver melhor? Como que eu posso modificar? Então, a gente vai passar chakra por chakra de baixo para cima, só rapidinho. A gente falou aquele como seria na parte passada, que, eu anotei alguns e depois eu vou colocar como e-book, tá? Mas depois a gente vê isso. Chakra básico. Então, em desequilíbrio é aquele sentimento de insegurança, falta de estabilidade, principalmente financeira, medo excessivo, falta de conexão com o mundo físico, tá? Então, os sinais cotidianos do desequilíbrio é desconfiança constante, sabe? Você se pega duvidando das pessoas, das intenções, mesmo sem motivo. Nunca deu motivo, mas eu sou gente, eu sou escorpião, então eu deveria ser essa pessoa, e não sou. Então, a gente vai lidando a cada vez mais. Preocupação excessiva com alimentação, com segurança financeira, atenção desproporcional a isso. Então, ansiedade, né. Nossa, a próxima conta. Ai, quando eu receber não sei o quê. Sabe uma coisa para frente que não existe ainda. Medo de ser abandonado. Isso é tudo chakra básico. Lembra a questão do de ser esquecido, esqueceram de mim. Isso traz insegurança. Insegurança, e daí já não é, no casa, mas é em relacionamento. Sempre preocupado com os outros. Será que eu estou fazendo o suficiente?
né? Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Temor de ser enganado, então aquela coisa de desconfiança constante, é isso. Ai, eu vou ser passado para trás. Ai, quando isso acontecer, nem aconteceu quando, não é nem ser, sabe assim? Então, essa falta de capacidade de confiar nos outros não é ser completamente tola. Saber que você tem ferramenta para tudo o que se apresentar na sua frente. Mas não tá armada com faca, porque daí ninguém vai se aproximar também, não é? Então, isso é do chakra 1, do básico. O sacro. Ai, então, o sacro, a gente, quando faz Google, eu tenho clientes que já chegaram, não os meus clientes atuais, deixando bem claro, mas alguns clientes para trás, falar, então já sei, é o chakra da sexualidade. Então, é o chakra da criatividade, do tesão, do prazer, mas é na vida toda e não só no sexual. Então, o que, que a gente vê como desequilíbrio? Peraí, pronto, deixei até entrar. Como a gente vê esse desequilíbrio? Em dificuldade de relacionamento íntimo, vergonha com a própria materialidade, ou seja, no nosso corpo físico, né? Resistência à mudança, à experiência, resistência à mudança de rotina, inclusive, prefere ficar tá ruim, mas tá bom, né? É, problema de conectar emocionalmente, porque senão você se sente vulnerável. Criatividade bloqueada, dificuldade em encontrar soluções fora daquelas mesmas, então você fica fazendo a mesma equação esperando resultado diferente. Esses são os sinais do cotidiano, né, do chakra 2. Vamos para o chakra 3. Anota aí, se tiver dúvida, vai escrevendo, tá? Para não esquecer. No plexo solar, adoro, adoro. Por quê? Eu falo assim, a gente coloca muito, então, morada do ego ali. Ego é ruim. Não, ego é ferramenta, assim como a cabeça da gente. A gente que deixa extrapolar. Extrapolar, o excesso, assim como todo olhinho puxado que eu conheço, caminho do meio. Excesso é desequilíbrio, falta também. Então, excesso, egoísmo, egocentrismo, arrogância, falta, baixa autoestima, dificuldade de estabelecer limite, falta de confiança, falta de força de vontade. Entende que são os dois extremos, mas eles geralmente oscilam, porque a gente tenta compensar, isso é do humano. Então, sinais no cotidiano, indecisão, incerteza. O que você quer comer no almoço? Tanto faz, tanto faz não tem, sabe assim? Então, ah, se sentir sem poder, sem força de vontade, sem energia, querer controlar, porque também é o desequilíbrio dele, e sim, os limites, não saber aonde que eles estão e não saber colocá-los. Então acaba com sobrecarregar. Nesse, são os conceitos, e não é o conceito que eu estudei lá, não, é conceito que eu vejo nesse tanto de anos, que eu não vou falar nem quanto, em consultório quando está em desequilíbrio. Então, a gente vai pegando o que acontece saindo um pouco do livro, tá? Então, é essa que eu quero colocar para vocês, assim, coloca mais na vida. Sai do livro, sai do entretenimento e vem para a real, vamos colocar no mundo, no seu mundo, na sua realidade. Cardíaco em desequilíbrio. Então, a dificuldade de dar e receber, os relacionamentos complicados, que ficam repetindo padrões, geralmente nocivos, né? Ou por quê? Nocivo porque você está recebendo menos do que você está dando? Ou você acha que merece
menos do que você, e daí você precisa dar? Sentimento de solidão ou de rejeição. Então esses sinais, dificuldade de aceitar elogio e afeto. Ontem foi engraçado, ontem eu cheguei para uma amiga, a gente estava, grupo de amigos, passamos o dia praticamente junto, e quando ela saiu, ela me abraçou tão querida, tão forte, ela é uma querida. E daí quando ela estava abraçada eu falei: "Fulana, te amo". Meu Deus, ela ficou em choque. Sabe assim? Não sabia nem o como agir, aonde colocar a mão. Dificuldade de aceitar afeto. Não é louco isso? Por quê? Eu nem queria que ela respondesse: "Ai, também te amo", não, nada. Ela falou: "Recíproco", só faltou falar idem. É assim, então esse desconforto, né, já é o desequilíbrio sinalizando no chakra cardíaco. É carinho, né. Então essa dificuldade não só de expressar, mas como de receber. Isolamento social, eu sou suspeita, porque eu adoro me isolar. Mas não é por estar isolada que eu não faço conexão, entende? Então, tem conexão, essa mesma que a gente tem aqui, e somos muito conectadas, né. Eu conheço cada uma de vocês, né. E com o passar do tempo, além dessa desconexão, essa solidão. E tem diferença entre solidão e solitude, né. Aí outra coisa, ressentimento cardíaco. A gente fala que guarda mágoa lá no rim, mas quem fica aqui, ó, doído e fechadinho, né, para não se machucar, e tá certo ele fechadinho quando a gente tá machucado, dificulta a gente liberar esses sentimentos, né. Então esse são os sinais no cotidiano do cardíaco. E o laríngeo, como seria? Ó, os mais óbvios, dificuldade de se comunicar, se posicionar, e não é só na fala. A gente coloca aqui no laríngeo como se fosse só fala, mas, receio de se expressar de verdade, né, as suas opiniões, ou suas necessidades, ou o que você deseja, né, se sentir incompreendido, também, porque é o vai e volta, impressão que ninguém entende seu ponto de vista, o que você está colocando. Nossa, então, vão me achar louca, eu falo isso direto. Porque eu tenho uma over aqui de comunicação, tem né, porque estou gravando, etcétera, eu tenho a vergonha, então eu lido com esse bloqueio muito mais consciente agora. Mas evitar conflito também é do laríngeo. A gente prefere engolir para manter a paz, mas, para manter a paz, né. Mas na verdade, se engoliu, já existe o conflito, não tem, né. Então, e daí a gente escolhe se calar, né, e não expressar o que pensa ou sente. E aqui eu falo também, aqui o expressar não é só falar, né, gestual, ritmo, eh, expressão, etcétera, e aqui a gente expressa o que pensa e que sente. Então expressar a sua verdade. O frontal. O frontal em desequilíbrio é aquela coisa da clareza mental, falta de clareza mental, de, um turbilhão de ideias que você se perde, falta de intuição, de perceber insights, de aprofundar um pensamento, né. Quando eu falo assim: "Então pega esse conteúdo que apareceu e puxa ele, aprofunda um nível". Tem gente que não sabe nem o que eu estou falando. Então, por quê? Porque tem tanta blá 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 aqui dentro, que eu não consigo pegar o fio. Então,
É essa são dificuldades que a gente apresenta e está relacionado já aos sinais desde o mais sutil, que é onde a gente pode começar a cuidar. Não precisa chegar no mais denso. Então, dificuldade de ver além das aparências, ou excesso de julgamento. Lembra que julgar todo mundo julga? Todo mundo. A gente tem a amígdala cerebral para isso, para a gente saber que está correndo risco ou não, se eu posso, né? Então, mas esse pensamento que não aprofunda um nível, sem tentar entender a circunstância dos outros ou circunstâncias das situações, não aprofundar mesmo. Indecisão crônica, que não é aquela falta, ai, não sei o que comer, se paralisa frente à escolha, incapaz de seguir caminho. Aí, deixa o que for meu, você está em cima do muro e deixando o vento escolher para que lado você vai cair, não é? Então, não é. Também é uma decisão, né? Eu não vou decidir, vou deixar o vento escolher. É uma decisão de deixar o vento escolher. Mas ainda assim, eu prefiro decidir errado do que deixar o vento escolher. Mas sou eu, né? Então, falta de visão de futuro, né? Você saber que você está no presente plantando sementinhas, né? E que como elas podem surgir, mas não é projetando, é saber que você está fazendo isso para ter um presente lá para frente diferente. Então, colocar com intenção. Então, quando você não consegue intencionar, também é um desequilíbrio do frontal. E o coronário? Gente, como é que desconecta? Desconecta. Desconecta do alto. Falta, né, quando eu falo falta inspiração, tá fechada, a cabeça tá fechada para experiências que estão além do que você conhece, né? A gente fala mente fechada, mas não é a mente, o frontal, o coronário. Né? Você não se abre, se sente se desconectado dos outros, de outras histórias, outros caminhos, e daí ficam eles contra eu, ou nós, né? Só de quem pensa igual, quem segue esse caminho igual, né? Essa traz mais sensação de isolamento espiritual e emocional também, né? Pensando bem. Mesmo quando a gente está cercado de pessoas. Falta de direção. Não vou falar nem propósito, porque todo mundo acha que propósito é um só na vida. Se fosse um só na vida, o propósito seria evoluir como ser humano, no meu joguinho que eu estou jogando, né? Mas a gente tem vários propósitos ao longo da vida, né? Além de o propósito maior de que eu acho, e quando eu acho posso estar errada, que seria o melhorar como ser humano, como pessoa, né? Mas assim, questionar porquê da própria existência, não conseguir conectar os pontinhos do que te trouxe até aqui, não saber por que você está aqui. Então, essa é a desconexão daqui e o desequilíbrio do seu coronário. Ou também, quando, por consequência, talvez, o materialismo excessivo. Já que eu não tenho isso, né, que a gente aqui, pelo menos, eu sei que tem. É, então, a minha meta é materialismo, né? Posse. É uma busca de satisfação para preencher, né? E esse preencher é realmente de um preenchimento interior, não é de coisa do lado de fora. Então, reconhecer é, esse tipo de sinais e colocando isso no nosso cotidiano, vou tomar água, peraí. E laringe. Ainda não, preciso do chá. Ai. Então,
Quando a gente começa a colocar mais na nossa vida exemplos próprios, né, a gente vai começar a ver os sinais e começar a agir frente aos sinais com mais consciência, sabe? Então, não precisa adensar para que isso aconteça. Usa os chakras, os sinalizadores, os conceitos, os questionamentos, para que você haja e module e ajuste antes de chegar num campo mental. Não precisa ficar perturbando a cabeça de ninguém, não precisa ficar com pensamento recorrente, não precisa alterar o sono, não precisa começar a doer, não precisa criar doença, né? Então é importante lembrar que esse é o trabalho, colocar na rotina, colocar na vida. Não, eu acho lindo estudar, tá? Mas traz. Acho lindo e gosto e faço, mas traz. É porque essa jornada, daí do livro, você vai trazer para a sua jornada única, individual. Cada pessoa tem a sua própria experiência, a sua própria necessidade, e é tudo diferente uma dos outros, né? E daí os nossos sinalizadores são pessoais. Então, cada um dos chakras que a gente passeou pelos 7 mais conhecidos, não são nem os mais importantes, desempenha esse processo de entrada e saída energética e como que interage com os demais, né, formando todo que é essa figura que é você, única, rara, especial, entendeu? E a gente, quando entende o que eles sinalizam e começa a ver as inter-relações, as compensações que a gente escolhe fazer, porque tem mais facilidade disso ou mais dificuldade naquilo, então a gente entende como a gente funciona e não precisa cair na materialidade, na dor, tal, etc. Então, quando a gente já está sabendo que tem dor, que tem craquelado no joelho, né? A gente também faz sabendo que vai do energético, emocional, mental e físico. A gente trabalha no todo, tá? E essa é uma visão que eu trago, né? Então, como eu falei lá no primeiro, e eu acho que eu repeti algumas vezes, chakras, ou desde os 7 mais conhecidos a todos os outros, ou em diversas visões, e principalmente do hinduísmo, é um conteúdo de estudo de vida. O que eu trouxe para a gente conversar é essa visão terapêutica e holística. Então, eu quero agora que você imagine iniciar o seu dia com a sua mente em um turbilhão de pensamentos. Quem se identifica? Então, dificulta a concentração nas atividades cotidianas, no nosso dia a dia, tem uma sensação de distanciamento do nosso ser, nem sabe aonde que está o corpo, sabe? Não, nem pensa nisso. Das pessoas ao redor, a gente cria um sentimento de isolamento. Esse cenário explica um desequilíbrio energético que a gente vivencia e acha normal agora. Não é, né? Não é. Então, e isso eu estou puxando para o sutil, porque eu encontro com pessoas que falam assim: ah, você tem alguma dor? Ah, não, só aquela dor normal de dor de cabeça de fim de dia. Não existe dor normal. Confusão mental, turbilhão de pensamento também não é normal. Ah, mas eu sou diagnosticada. Vamos trabalhar. Passinho de formiguinha. É um excesso de pensamento que não deixa você funcionar em paz. Não é funcionar para produzir, é você com você mesmo. E isso eu não estou comparando a quantidade de Simones que falou na minha cabeça com a quantidade de Simones que falou na cabeça da Patrícia. Eu não sei, né? Eu tenho um normal, né? Mas quando começa a se exceder, é o nosso limite
que sinaliza? Quem sinaliza? Chakras, né, tá. Então a gente tem, eh eh, normalizado algumas coisas que eu gostaria de a gente dar uma olhada direito, que não é desse jeito. Por exemplo, não é tão esse normal para mim é meio doente, não é normal, né. Então, nesse panorama, quando a gente entende o que está acontecendo desde o sutil, a gente tem uma visão terapêutica. E não é assim, estou afastando de cliente uma hora agora, hein. Não é que você precisa da terapeuta, você precisa olhar para dentro, até para saber quando procurar terapeuta, não é, né. Eh Então, voltando num ponto que eu falei desde o primeiro também, não é diminuir uma energia de o chakra está muito aberto, um chakra que está fluindo em abundância, é aumentar aqueles que não estão, elevar a sua energia que está em déficit. Então, em vez de tentar acalmar, né, algum dos chakras, "Ai, pedra que faz diminuir", não gente, que pedra que faz ele ficar no mesmo e a gente trabalhar os outros, né. Trabalhar os outros para acompanhar, né, aquela coisa que a gente pede para aumentar o nosso quociente de luz a cada dia. Então a gente vai adotando práticas como meditação, respiração, natureza, contato com a natureza, caminhar descalço, e a gente vai vendo quais dessas né, e altera, não é sempre a mesma e com cada um dos chakras. Ah, então o básico eu vou sim, ajuda muito a natureza? Sim, ajuda muito, mas você tem que lidar com ele, ajuda, e vai trabalhar com ele no dia a dia, com aquilo que precisa que está se mostrando e dando oi para você mudar. Então a mudança de perspectiva alivia também a pressão de tentar controlar o chakra, né. A gente não vai controlar ele, está certo no que ele está fazendo. Mas eu gostaria de, vamos usar a palavra certa, fomentar talvez? Fomentar eu acho que é bonito. Fomentar um desenvolvimento mais harmonioso, né, com esse todo energético. Buscar o equilíbrio realmente, e não achatar, né, nivelar por baixo, não, vamos nivelar para cima, tá. Aí a gente se abre para um estado de mais bem-estar, mais integrado de ser integrado mesmo. Total, tá bom? Mente, corpo, energético, espírito, em sinergia. É isso que eu queria apresentar de chakras para vocês. Então, escreve aí dúvidas, por favor.